Glória a Deus. Sem mais delongas, convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 20. Aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Quem achou, diga glória a Deus. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais. Mas eu quero te perguntar nessa noite: você sabe o que significa esse infinitamente mais? Toda vez que a gente vai falar sobre esse versículo, a gente fala, Deus pode fazer infinitamente mais, e a gente leva esse versículo para as coisas materiais, muitas vezes. Infinitamente mais, o sinônimo de infinitamente mais, é algo imensurável, algo incomparável. Infinitamente mais é aquilo que a Bíblia diz, o que ouvidos não ouvem, e que o coração não imaginou, olhos não viram. Nós não conseguimos mensurar o que é o infinitamente mais de Deus. Porque Deus, ele tem planos muito maiores que os nossos. Nós muitas vezes limitamos o agir de Deus. Nós limitamos o poder de Deus. Só que Deus, ele é poderoso. Aqui fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas, como nós lemos aqui, olha só, a Bíblia tem que ser interpretada conforme o seu poder que atua em nós. E se o poder não atua em nós? Como nós viveremos infinitamente mais? A minha pergunta para você nessa noite: o poder de Deus tem habitado em você? O infinitamente mais, meu irmão, minha irmã, ele não está condicionado a bens materiais, ele não se resume a conquistas e status. O infinitamente mais é viver a perfeita vontade de Deus. Mesmo quando ela nos desconstrói, mesmo quando ela contradiz os nossos desejos. E o caminho para que nós vivamos aquilo que Deus tem para nós requer um alinhamento. E nessa noite, Deus, ele quer nos elevar de nível. E quando eu orava, preparando essa mensagem, o Senhor me falava assim: filha, o Raiz em Cristo como igreja, ele precisa acessar um novo nível em mim. Ele precisa sair de uma zona chamada conforto. E o Senhor, ele vai nos sacudir nessa noite. E eu venho trazer essa mensagem com muito temor, porque eu também estou inclusa. Amém? Todo lugar que Deus vai te elevar vai requerer um lugar de renúncia e de entrega. Todas as vezes que Deus for te levar de nível, ele vai te colocar numa zona de pressão. Pensa num lugar difícil é estar nesse lugar. Deus, ele quer nos tirar do raso. Deus quer nos tirar do comodismo. Deus, ele nos empurra para sair desse lugar. Você já se sentiu empurrado alguma vez? Uma vez você já sentiu assim: meu Deus, eu preciso fazer algo, mas eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo? Alguém já passou por isso aqui? E depois que você foi, você viu que fluiu, você falou: nossa. O medo é um mecanismo de defesa, mas o medo, quando ele é acionado na hora errada, ele mais atrapalha. E muitas vezes o medo, ele nos atrapalha também, de deixar que Deus flua em nós. E para que nós saiamos desse lugar raso, Deus, ele vai nos empurrar. Deus, ele vai nos tirar do lugar de sofá. Já ouviu falar do sofá espiritual? Ele existe. O sofá é muito bom e confortável, mas eu preciso te dizer, não acontece nada lá. Nada. Você pode ficar horas e horas rolando a tela do seu celular, no sofá ou na sua cama lá. Dopamina barata, você já ouviu falar? O que você poderia estar fazendo nesse tempo para Deus, para o reino? O Senhor, ele vem confrontar, nos tirar desse lugar. Todas as pessoas
que viveram um novo nível em Deus, eles foram empurrados, eles foram tirados da zona de conforto. Eles passaram por um processo, e esse processo é doloroso. Esse processo é um processo de renúncia. Exemplos bíblicos: José foi lançado na prisão antes de ser governador, certo? Davi foi perseguido antes de se tornar rei. Jesus passou pelo deserto antes de iniciar seu ministério. A pressão, ela não é um castigo, ela é uma preparação. Deus usa o desconforto para alinhar-nos ao seu propósito. Deixa eu te falar algo: o chamado, ele não é confortável. Se te iludiram por aí dizendo que seria confortável, te enganaram. Não é. E às vezes a gente fala assim: não, mas não é de Deus porque está muito desconfortável. Aí que é de Deus, né? Porque não vai ser confortável. Sabe, nós como igreja temos vivido algo tão bom, e como Ministério de Louvor também. E esse mês passou, a gente recebeu 2 convites. Nós estávamos na Marcha para Jesus, estávamos ontem na Igreja Batista, foi uma bênção, quem estava lá? Aleluia. E daí, quando eu estava me arrumando ontem para ir para lá, eu confesso que eu fiquei pensando assim: Senhor, um sábado à noite, e eu sempre falo isso para vocês quando vocês chegam aqui, vocês podiam estar em tantos lugares, não é? E é verdade. E eu falei: Senhor, sábado à noite, né, eu penso muito no ministério, eu penso neles, eu vejo. As pessoas, para mim, elas não são como árvores. Eu olho a vida de vocês, líderes, voluntários. Eu e o pastor, antes de marcar um evento, a gente pensa em cada um de vocês. A gente pensa em sobrecarregar vocês. A gente pensa se vai ficar pesado. E daí eu pensei: Senhor, um sábado à noite, a Ná foi lá, deixou a bebezinha, estava lá. A Lê deixou lá, o patrão saiu correndo. Todo mundo ali, cada um com a sua renúncia. A filha do Eto quase nascendo. O Eto largou a Sara lá e falou: segura aí, Lorena, que eu vou lá rapidinho. É verdade, vocês dão risada. Eu tentei deixar a Lara com a minha mãe, mas não deu certo, né? Eu tive que levar. Falei: vamos embora. Estávamos lá. E quando nós estávamos lá, o Espírito Santo falou assim comigo: filha, você percebe que todo lugar que eu quero te usar, eu vou gerar um desconforto em você? E se você não vem, filha? E se você fica no conforto do seu lar? Nós temos a opção de não ir. Mas e se você vem? E se você vem, o que você está vivendo aqui, o que eu estou fazendo através desse ministério de louvor, quantas vidas estão sendo tocadas ali naquela marcha para Jesus, quantas pessoas? É só um movimento? Não era só um movimento, era palpável a presença de Deus naquele lugar. Era um pequeno exército, sim, pequeno, mas eram pessoas que estavam ali clamando, crianças adorando a Deus ali na avenida. Quantos de nós muitas vezes estavam em avenidas aí dançando, pulando no mundo, e quando tem um movimento que é para declarar o nome santo de Jesus, nós dizemos: ah, não, eu não vou. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite: eu preciso que você suba de nível. Eu preciso que você viva o infinitamente mais que eu tenho para você, que não são bens, mas é viver a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Chega de orações como lista de supermercado. Chega de nos achegarmos a Deus pedindo coisas e coisas e coisas. Chega. É hora de dizer: Senhor, eu quero sair do raso. Senhor, eu entendi. Eu quero ir para um novo nível. Eu quero acessar algo novo em Deus. Eu quero viver uma experiência nova com Deus. Deixa eu te falar algo. Você pode ouvir pregação, você pode visitar conferências, congressos, mas nada substitui a presença de Deus no teu quarto fechado. A experiência que você tem com Deus no secreto é sobrenatural. Aquele céu baixinho, só você e Ele, vale mais que um estádio lotado.
anos ali. Você não lê um livro novo da Bíblia. Você não faz um devocional diferente. Você não acessa um lugar novo em Deus. Você fica sempre no raso, com as águas no tornozelo. E Deus está te chamando. Deus está te sacudindo e está dizendo: sai do raso. Vai ser desconfortável sair do raso. É desconfortável, querido. Eu vou ser sincero para te falar. É desconfortável. Mas se você quer viver algo novo em Deus, você vai precisar sair da zona de conforto espiritual. Precisa romper com o velho. Precisa romper. Precisa romper com comportamentos que não condiz mais. Precisa romper com mesas que não te cabem mais. Precisa romper com certos assuntos que não edificam mais. Você precisa romper com isso. O Espírito Santo já está sinalizando para você faz tempo. Esse lugar não te cabe. Não é mais interessante, não é edificante você estar nesse lugar. Mas você está como um animal lutando na ponta de um aguilhão, lutando com Deus. O Senhor está dizendo não, e você fala: não, eu consigo. Eu consigo, Senhor, ficar um pé cá lá. Eu consigo, Senhor, domingo no culto, sábado na baladinha. Eu consigo, Senhor, sustentar esse vício aqui que ninguém está vendo. Pecado de estimação. Você pode até conseguir esconder de muitos, mas você não esconde dele. Nós não escondemos nada dele, os olhos dele estão em todo lugar. João 15:2 vai dizer assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus nunca promove alguém sem antes permitir uma expulsão do lugar antigo. Deus não vai te promover sem tirar você do lugar velho. Deus não vai promover nada na tua vida sem tirar você da zona de conforto, do sofá espiritual. Grava isso. E é estreito. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Mateus 7,13. Viver o chamado de Deus é desconfortável. A entrega é diária, a renúncia é contínua. Mas não há chamada verdadeira sem renúncia. Não há um novo nível sem constância, sem entrega. Aleluia, Jesus. Não há evangelho sem renúncia. Você pode repetir comigo: não há evangelho, sem renúncia. Tudo que for fora disso não é evangelho. É teologia barata. Paulo disse assim: olha só, desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, Cristo te iluminará. Muitos estão cochilando. Muitos estão pior que... Olha, gente, dormindo. A gente acabou de contar aqui. Por que pararam de falar do Senhor? Acham que Cristo não vai voltar. O Senhor está sacudindo a árvore nessa noite, porque Ele quer alinhar o nosso coração. A Nara leu aqui Levítico 6,12: o fogo arderá sobre o altar continuamente, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã e porá em ordem o holocausto. O fogo arderá continuamente. Sabe o que isso chama? Responsabilidade espiritual. Manter a lenha do altar acesa é tua responsabilidade. Responsabilidade espiritual. Ser o guardião do seu lar. Ser um atalaia. Tá vendo o perigo vindo? Começa a cobrir tua casa de oração. Às vezes, o Senhor, Ele nos dá certas visões sobre quando o inimigo está se levantando por algum lado. Quando você está posicionado como sacerdote, como você está posicionado como um atalaia, quando você está sensível à voz do Espírito, você consegue enxergar que aquele levante é um inimigo. E você se posiciona em oração, com as armas espirituais, não com armas carnais. Tem guerras que são espirituais, e você está tentando
armas carnais. Você está tentando vencer guerras no grito. Está tentando vencer guerras no silêncio, punindo com silêncio. Você está tentando vencer guerras do teu jeito, sabe, da tua forma. E Deus está te dando armas espirituais nessa noite. O Senhor está te mostrando. O Senhor está dizendo: está vendo essa guerra? Você precisa entender que a tua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os potestades que habitam nas regiões celestiais. E quando nós entendemos que nós estamos guerreando, que nós somos verdadeiros homens de fé, guerreiros e guerreiras de oração, nós vamos nos posicionar nas trincheiras. Mas enquanto estivermos dormindo, tem crente que acredita que o diabo não existe. Tem crente que fala: não, que demônio quer? O diabo quer, o diabo fica feliz. Ele quer que você acredite realmente que ele não existe. Além, ela representa a sua busca, o seu jejum, a sua oração. O sacerdote é você. Isso é responsabilidade espiritual. Quando a gente canta aqui, nos tornamos responsável. Só você é responsável. Ninguém mais é. O fogo depende da tua lenha diária. A tua família depende de você. Sabia disso? Tem guerras que a sua família está travando, que se você tivesse posicionado, não estaria. O poder de Deus, ele precisa atuar em nós. Como eu falei, o infinitamente mais só se manifesta quando o poder atua em nós. Sem o Espírito Santo, nós vamos viver uma vida rasa, conformada. Tem gente que se conforma com o divórcio. Tem gente que se conforma. Muitas vezes o lar está lá, dividido, está tudo fora do lugar, sabe? Uma desordem. A pessoa está lá, na rede, balançando. O Senhor está te sacudindo nessa noite. Aleluia! O Senhor está sacudindo. Tenha responsabilidade pelo seu lar, pela sua casa. Não durma como os demais. Desperta, desperta, e seja como um atalaia que vê o inimigo se aproximando de longe e se posiciona. E eu te pergunto nessa noite, não precisa responder: o poder de Deus realmente está atuando em você? O poder de Deus realmente está atuando em nós? Romanos 12:2, Paulo ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente natural não entende o sobrenatural. É por isso que nós não entendemos o que quer dizer infinitamente mais. A gente atrela bens que não é. É por isso que nós não entendemos quando Deus fala: eu vou te levar de nível, e a gente fala: nossa, agora chegou a hora de Deus me colocar em evidência. Minha hora chegou. Não, não é isso. É um nível maior de entrega. No reino de Deus, quanto mais você sobe, mais você desce. Quanto maior o título, maior, mais você se rende, mais você se entrega. Não é as pessoas que lavam os pés dos pastores, como a gente vê por aí, não. É pastor que lava o pé, os servos, dos voluntários, dos líderes.
Jesus disse assim uma certa vez: seu sim seja sim, seu não seja não, pastor disse procedência maligna. Como é difícil dizer sim querendo dizer não, às vezes querendo não dizer sim. É difícil. É difícil muitas vezes nós sermos: irmão, você pode ir em tal lugar, vamos comigo. E daí você ora antes de ir. Deus falou não é não. Mesas que não edificam, Deus está falando levanta dessa mesa. Mas como eu vou dizer não para esse convite? Não é não, diga não. Não dá para ele. Não me pertence, não me cabe mais. Oh, aleluia. Um novo nível que Deus quer te colocar exige constância, busca e vida no secreto. Ah, não exige domingo na igreja? Não. Isso é consequência. Nós não viemos no culto para buscar bênção, lembra? Nós viemos entregar. Nós viemos adorar. Nós viemos dizer: Senhor, esse é o culto racional. É o culto de adoração a Ele. O pastor falou aqui domingo passado sobre as virgens. Quem está aqui? Foi tão forte, né? Foi domingo passado, amor? Foi, né? Aleluia. Eu quero trazer só um pedacinho. Mateus 25:4. As prudentes, porém, levaram azeite nas vasilhas com as suas lâmpadas. Sabe o que eu quero dizer para você? Não viva do azeite dos outros. Oh, aleluia. Verdade, Senhor. Não viva de azeite emprestado. O vaso precisa estar cheio de azeite. O vaso é você. Quem vive no raso quer viver da unção do outro, quer viver do azeite do outro. A pessoa não busca, mas ela quer que alguém busque por ela. Ela não ora, mas ela quer que alguém ore por ela. Seja como uma virgem prudente. Tem estoque de óleo. Quem não busca sempre vai pedir emprestado. A unção do outro não te sustenta na guerra. Ouça isso. A unção do outro não te sustenta na guerra. Você pode até ser sustentado por pregação, por isso por um tempo. Mas no dia mau, o que te sustenta é o seu estoque de óleo. É a sua busca, é a sua constância. Não é o do outro. Não é a pregação do YouTube que você assiste. Não é a mentoria, não é nada disso. É a tua busca. Amém? Deus não procura pessoas perfeitas. Talvez você pense nessa noite: pastora, que difícil renunciar. Eu não quero esse novo nível, que difícil. E Deus não está procurando pessoas capacitadas, mas Deus quer os disponíveis. Disponíveis. Há 15 anos atrás, eu estava entregando minha vida para Jesus e me batizando. E naquele ano que eu me batizei, em 2010, eu recebi muitas promessas na minha vida. E eu lembro que eu dizia assim: Senhor, não é pra mim, Senhor, é com essa promessa aí, porque Senhor, olha a minha vida, como que eu vou viver essas promessas? E a gente muitas vezes, quando a gente recebe a promessa, é num ambiente completamente oposto. A gente vai chegar nesse lugar de dizer assim: Senhor, olha só, eu não presto pra isso. Eu não presto, Senhor, escolhe outro. Porque a gente acha que a gente tem que estar capacitado. E depois de muitos anos onde Deus foi me quebrando, e daí as promessas continuaram chegando na vida do meu marido também. E daí chegou uma hora que eu falei assim: gente, eu acho que uma vez eu fui num lugar, mas foi algo tão pontual, que eu falei assim: meu Deus. Sabe quando você para e pensa e fala assim: não é comigo, não é possível. Deus falou assim pra mim: filha, sabe quando essa promessa vai se cumprir? Quando você se tornar disponível. E todos esses anos o meu coração não estava disponível. Eu estava muito confortável no banco da igreja e eu não queria fazer mais nada. Até que o Senhor me colocou numa zona de expulsão. O Senhor disse: agora você sai desse lugar, ou você fica aí e morre. E eu fui com medo mesmo. Eu me lembro de quantas vezes que eu lutei como um animal na ponta de um aguilhão. Eu lembro de quantas vezes que eu dizia: Senhor, eu não quero. E o meu marido falava: vai,
para mim: até quando você vai dizer não para mim? Até quando você vai impedir o meu agir na sua vida? E o Senhor fala com algumas pessoas nessa noite: até quando você vai achar que você precisa estar perfeito para me usar? Até quando você vai dizer: Senhor, quando isso acontecer, quando isso melhorar, quando a conta cair, quando eu ficar rico, quando eu comprar um carro, quando não sei o quê? E o Senhor está dizendo: até quando você vai inventar desculpas e argumentos para dizer não para o meu chamado na tua vida? E eu não falo só do microfone. Tem pessoas que têm chamados tão específicos. Tem pessoas que têm o chamado do abraço, que é essa pessoa, acolhimento. Tem pessoas que têm o chamado do servir, obra social. Tem pessoas aqui que têm chamados na rua de evangelismo, de missões. E o Senhor já mostrou o que é para fazer. O Senhor já disse como é para fazer. E você continua chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não sou boa. O Senhor não te chama para ser bom. O Senhor te chama para carregar a mensagem dele. O poder é dele. Nós só somos o vaso. É ele que coloca a palavra na sua boca. E o chamado, ele não depende de habilidade, mas ele depende de disponibilidade. Quando você disser: Senhor, eis-me aqui, você vai entender o que eu estou falando. Mas não é eis-me aqui como a gente canta da boca para fora. É dizer: eis-me aqui e realmente ir quando o Senhor te botar numa situação. É ir quando o Senhor falar: eu preciso que você ore. Eu preciso que você se levante como um guerreiro de oração. Eu preciso que você mantenha essa chama acesa. Eu preciso que você me obedeça. Eu preciso que você diga não. Está muito forte, irmãos. A palavra de alimento é assim mesmo. É desconfortável. Deus não procura filhos perfeitos. Sai desse lugar de perfeição. Sai desse lugar de perfeccionismo. Sai hoje desse lugar em nome de Jesus. Se você quer romper e quer viver algo novo em Deus, se você quer viver infinitamente mais de Deus, em nome de Jesus, saia desse lugar. Porque o inimigo, ele quer que você fique nesse lugar. Não tá bom, não tá perfeito. Eu não vou. Não tenha medo. Vai, só vai. Só vai. A capacitação vem. Aleluia. Jesus está à porta, queridos. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você entende que Jesus, ele não é intrometido? Jesus, ele não vai entrar arrombando a porta da tua casa, não. Jesus, ele está batendo. E cada batida que ecoa dentro do teu coração, você sabe, está chamando o teu nome. Está chamando o teu nome. Ei, filho, abre. Todo aquele que encontra com Jesus não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Mas há ainda aqueles que estão há tanto tempo, estão como os discípulos do caminho de Emaús. Estavam ali do lado de Jesus, mas não o reconheceram, porque o seu coração estava entristecido. Quantas vezes nós estamos dizendo: estão com Jesus, mas cadê? Nós estamos tão cansados e sobrecarregados, talvez desanimados, não conseguimos enxergar que Ele estava conosco o tempo todo. Para viver um novo nível em Deus, nós precisaremos que as escamas caiam. Não é mais sobre mim, não é sobre meus problemas, não é sobre o agora, não é sobre as coisas desse século, como Paulo diz. Eu entendi que eu sou um cidadão do céu. Eu entendi que a minha pátria não é aqui. A minha pátria, ela é celestial. Então eu tiro os meus olhos das coisas temporais e eu coloco os meus olhos nas coisas eternas, nas coisas do reino de Deus. E quando Jesus falava do reino para os discípulos, Vinícius, os discípulos achavam que era um reino aqui. E Jesus ficou
viver um novo nível quando nós entendemos: o reino do meu Pai não é daqui. O reino do meu Pai é lá em cima. Deus quer nos alinhar nessa noite. Mas o prumo de Deus é aquele prumo que alinha. Ele não vem nessa noite para juízo, para dizer você está condenado. Não. Ele vem nos alinhar para o arrependimento. Ele vem nos alinhar para o quebrantamento. A Bíblia diz assim que o coração quebrantado Deus não desprezará. Deus não vem trazer juízo essa noite, mas Ele vem trazer arrependimento. Ele quer gerar arrependimento em nós. Sabe? Eu entendo o prumo de Deus como algo assim. Quando está algo desalinhado na tua casa, vou dar um exemplo aqui bem básico. A gente morava numa casa que o pedreiro fez um belíssimo trabalho de centrar a janela torta. E daí a janela era de esquadria de alumínio e a gente fechava a janela e a janela não fechava, ficava uma brecha. E daí, lindamente, a gente teve a ideia de contratar um pintor para tampar o buraco que ficou torto. E a gente achou que aquilo lá ia resolver a limpa. A gente achou assim: agora vai fechar. E a janela fechava, não fechava. Porque ali precisava quebrar, tirar a janela, pôr de novo. O prumo, ele alinha o que está fora do lugar. A parede torta não conserta com uma pintura. Tem que quebrar, tem que derrubar. O Senhor está alinhando pessoas nessa noite. O Senhor está dizendo: um novo nível em mim. Serão guerras maiores. Para guerras maiores, precisa de uma capacitação maior. Você precisa se preparar mais. Você precisa viver algo novo em mim, mas para isso eu preciso te alinhar. Eu preciso te ajustar. Eu preciso mostrar para você. Eu preciso vir com a luz da palavra e mostrar, iluminar onde está errado. Sabe aquela passagem que a mulher limpa toda a casa para achar a dracma perdida? Ela faz uma faxina, ela levanta todas as casas na Palestina. Eram casas escuras. Você consegue conjecturar isso? Uma mulher com uma casa escura, levantando tudo, procurando aquela dracma, porque ela tinha 9. E você pode pensar: 9 é bastante, mas 9 não é 10. 9 dracmas não são 10. Se você perder um valor no caminho, seja um valor, ele importa. E aquela mulher, ela limpa e vasculha tudo até que ela acha aquela dracma. E o Senhor está dizendo: talvez seja necessário você fazer uma limpeza hoje na tua casa celestial, na tua casa interna, nas suas emoções, na tua família. Não como estrutura, você entende? Procure até achar. O que se perdeu? Valores, princípios. Aleluia. Falei sobre quebrar a parede, né? Me assusta, né? Fala: Deus vai me quebrar. E Deus, Ele tem essa... Ele é um construtor maravilhoso. Deus, Ele fez uma obra tão linda na minha vida e na vida do pastor. E esse é o nosso maior testemunho e a gente não pode deixar de contar. Mas primeiro Ele quebrou tudo. Ele desconstruiu muita coisa. Ele desconstruiu tudo e fez tudo de novo. Coisa boa é ser quebrada na mão do oleiro. Talvez o Senhor esteja também trazendo algo sobre a sua vida. Talvez seja necessário você descer a casa do oleiro e dizer: Senhor, me quebra se necessário. Quebra o que está torto. Quebra o que está fora do lugar. Eu quero entrar no teu prumo, Senhor. Eu quero estar alinhado com a tua vontade, Pai. Eu quero viver o infinitamente mais que o Senhor tem para mim. Mas para isso eu entendo que eu vou precisar passar por uma transformação da minha mente, de comportamentos, de atitudes. Eu entendo que o Evangelho é um confronto. E ele nem tem que me confrontar todos os dias. Porque se nada me confrontar, não é Evangelho. Todos os dias, se eu não precisar orar e dizer: Senhor, muda algo em mim, então eu sou bom demais. Eu não preciso de Deus. Ele não é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza? Se não existe vulnerabilidade, aonde o poder se aperfeiçoaria? Se não houvesse fraqueza em nós, aonde que ele poderia se manifestar? Não tenha vergonha de expor suas fraquezas. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, a minha casa está desalinhada. Senhor, a janela não está fechando, a porta está torta, a parede está cheia de barriga. Senhor, precisa quebrar tudo. Talvez precise vir a pique.
Mas constrói a minha casa na rocha agora, Senhor. Tu és a rocha mais alta, como o salmista diz. Constrói agora a minha casa na rocha. Agora eu quero fazer certo. Agora eu quero fazer certo. Eu não quero mais errar. Eu quero viver, Senhor, as suas promessas para a minha vida. Querido, é urgente sair do raso. É urgente, é necessário. Deus, Ele não te chamou para viver uma vida onde você sobrevive, onde você ora se você sentir vontade, você adora quando está tudo bem, você vem para a igreja arrastado, você reclama o dia inteiro, você reclama até do canto do passarinho. Deus não quer que você viva essa vida. Chuva de palavrão na tua casa, seus filhos desobedientes, tudo fora do lugar, tudo desalinhado. Você não tem mais força para orar. Você se ajoelha e você não consegue orar. É como se, como a gente cantou aqui, como se tivesse ali uma algema te amarrando. Toda vez que você tenta acessar um novo nível em Deus, algo te prende. É com você que o Senhor está falando nessa noite. Nós precisamos nos render mais, sabia? Nos entregar mais. Não é o quanto você ora, é o quanto você se rende. Não é o quanto você expõe uma vida espiritual e religiosa, mas é o quanto você é vulnerável a dizer: Senhor, o poder é teu. É o quanto você diz: Senhor, eu me rendo, e ainda que eu veja e entenda que eu preciso de uma reforma, que eu preciso ser transformado, que eu preciso ser alinhado, eu também sei que o Senhor não quer me punir. O Senhor não quer me matar, o Senhor não quer me levar a juízo. O Senhor quer gerar arrependimento em mim. O Senhor quer que eu reconheça a soberania dele sobre a minha vida. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpem as mãos, pecadores, e vocês de coração dividido purifiquem o coração. O Senhor quer nos purificar. Aleluia, Ele vem com o fogo do ourives nessa noite. Ele vem como o sabão do lavandeiro. Não é para te matar. Talvez você esteja dizendo: meu Deus, que palavra dura, pastor, eu trouxe hoje. O Pai corrige aquele que ama. Não esqueça disso. O infinitamente mais de Deus, ele só é ativado no meio da entrega. O infinitamente mais de Deus é a transformação do poder dele em nós. É o poder dele atuando em nós. Raiz em Cristo, nós vamos viver infinitamente mais de Deus. Nós vamos viver infinitamente mais de Deus. Mas nós vamos ter que nos entregar mais, renunciar mais, orar mais, buscar mais. Aonde estão os remanescentes? Aonde estão os homens e mulheres? Cadê aquele povo barulhento? Cadê homens e mulheres de intercessão que oram? É um convite à oração nessa noite. É um convite à renovação de mente. É um convite à renúncia. É um convite à entrega. É um convite a sair do sofá espiritual. É um convite a sair do raso. É um convite dizendo para você: saia das águas do tornozelo e vá para onde as águas vão te submergir. Sai desse lugar. Sai desse lugar em nome de Jesus. É uma zona de expulsão nessa noite. É uma zona de expulsão. É como se eu sentisse o Senhor apertando homens e mulheres aqui nessa noite, dizendo: você precisa viver algo maior em mim. Você precisa viver algo maior em mim. Há anos no mesmo lugar, na mesma posição. E o Senhor está nos levando para um novo nível. O infinitamente mais, já estou encerrando. Ele vai exigir tudo de você. O que é tudo para você? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado
daqueles que o amam. É um chamado à restauração e alinhamento, ao arrependimento. É como se Deus passasse um raio-x espiritual aqui, ó. Tem algo quebrado, tem algo fora do lugar. Eu quero curar, eu quero restaurar. Tem alguma família aqui desalinhada, eu quero alinhar. E Ele está passando nessa noite. Deixa Ele tocar nessa noite. Deixa Ele te tocar nessa noite.